Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa? Nesse capítulo, nós já estudamos sobre contos, inclusive são contos africanos, né? E também sobre os substantivos, tanto no singular quanto no plural, e masculino e feminino. Nessa aula, nós vamos falar sobre adjetivos. Mas antes eu quero pedir para vocês fazerem as páginas 18 a 21, que são exercícios de continuidade do tema conto, interpretação de texto, tá bom? Não deixe essas atividades para depois, faça o quanto antes, para poder ficar fresca na memória sobre o tema contos, ok? No livro da sala mesmo. E sobre a parte de adjetivo, está na página 21. A partir da página 21 é o tema de adjetivo. Acompanha lá, tá bom? Então, vamos relembrar o que é adjetivo. O adjetivo, ele acompanha o substantivo. Ele dá qualidade, característica ao substantivo. Então, para lembrar, substantivos são palavras que nós damos para as coisas, objetos, pessoas, né? Quando eu pergunto, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma cadeira. O que é isso? Isso aqui é uma caneta. O que é isso aqui? Isso aqui é um dedo. Então, essa palavra que eu dei, dando nome a essas coisas, é substantivo. E quando eu quero dar uma característica, uma qualidade para esse substantivo, eu digo que ele é um adjetivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos uma caneta, correto? Então, essa caneta, a palavra caneta é substantivo. Mas o que eu posso dizer dela? Ela é grossa ou é fina? Grossa. Que cor que ela tem? Azul. Então, grossa e azul significam que é um adjetivo, é uma qualidade. Outro exemplo, eu tenho esse anel, certo? É um anel brilhante, não é? Dourado. Então, brilhante e dourado são características do anel. Anel é substantivo. Brilhante e dourado são adjetivos. Então, eu posso fazer isso para qualquer substantivo, certo? Então, eu vou dizer que o menino é educado, é bonito, é inteligente. Isso são adjetivos. Esse tema a gente já estudou na apostila do primeiro bimestre. Isso aqui é só uma revisão, um complemento daquelas atividades que a gente já estudou, tá certo? Então, na página 21, nós temos exercícios que complementam a lição das páginas 18 a 21. Lá na página 18, nós temos um outro conto sobre o galo e a aranha. Se você ainda não leu, vai ter que ler para poder fazer essas atividades aqui, tá bom? Então, é a continuação daquele conto lá, mas tratando dos adjetivos. Então, no número 1, olha, releia o trecho a seguir. Os dois tiveram uma conversa séria, pediram conselho à tartaruga, que ali era a mais velha e a mais sábia de todos, e decidiram contar a verdade ao galo. Então, as palavras velha e sábia estão destacadas, tá vendo? Elas estão com cor mais forte para chamar mais a sua atenção. Então, a pergunta aqui é: as palavras destacadas são características de qual animal, de qual personagem? Tem uma dica e já tá aqui, né? Os dois tiveram uma conversa séria, pediram conselho à tartaruga, que ali era a mais velha e a mais sábia de todas. Quem é a mais velha e a sábia de todos? Tá lá no texto já, né? E tá aqui na frase. Então, as palavras são características de qual personagem? Velha e sábia. Então, responda aí, tá bom? Número 2. E os outros personagens, como eles são? Escreva 2 características de cada personagem do conto, seguindo o exemplo. Então, a tartaruga aqui, olha, ela é velha e sábia. Isso são as características dela, certo? Então, esses são os seus adjetivos. Agora, nós temos os outros animais, né? Aqui eu tenho alguns exemplos para dar para vocês de adjetivos que você pode estar usando para caracterizar os personagens, né? Então, aqui, olha, eu tenho esforçado, mentirosa, ingênuo, preguiçosa, anciã. Anciã é velho, né? Ou velha, no caso aqui é feminina, né? É velha, né? Franzina, cauteloso, velho. Então, aqui, ó, dica: consulte o banco de palavras para responder a atividade. Então, você pode usar essas palavras aqui para definir o galo. Na história, o galo, quais são as características dele? Procura aqui e já escreve no espaço adequado, tá?
Aranha, de acordo com a história, quais são os adjetivos, as características da aranha? Da cabra, isso é uma cabra, né? E também do porco-espinho. Esses são os personagens lá do conto da página 18, tá bom? Tem que ler lá. Na página 23 tem uma explicação, um resumo sobre o tema adjetivo. Isso é muito importante para os seus estudos, tá? Aproveita isso aí, ó. Então, adjetivos são palavras que indicam características dos substantivos. Então, adjetivo são as características, as qualidades do substantivo. Então, a frase que eu tenho aqui de exemplo: a aranha preguiçosa só queria cantar. Então, a acompanha a palavra aranha para determinar o substantivo feminino, certo? Então, aranha é substantivo. Preguiçosa tá no feminino para acompanhar a aranha. Então, preguiçosa, o que é? Uma qualidade, é um adjetivo. Você sabe o que significa preguiçosa, né? Que não gosta de trabalhar, que não gosta de estudar, que não gosta de fazer nada, né? Então, a aranha preguiçosa só queria cantar, né? Se fosse um animal do sexo masculino, por exemplo, leão, como que ficaria? O leão preguiçoso. Então, a palavra preguiçosa tem que acompanhar o substantivo, certo? Se é um substantivo feminino, acompanha preguiçosa. Se fosse um substantivo masculino, preguiçoso, ok? Assim como os substantivos, os adjetivos podem ser classificados no singular e plural. Eles também vão para o plural quando há necessidade do substantivo tiver no plural, né? E ainda feminino e masculino, como eu acabei de dizer. Se fosse mais de uma aranha, seria as aranhas preguiçosas. Então, o adjetivo também vai para o plural. Os adjetivos concordam com os substantivos. Então, a aranha preguiçosa, porco-espinho cauteloso. Então, eles têm que estar em conformidade, né? Feminino com feminino, masculino com masculino. Tudo bem? Então, olha, se dediquem aos estudos, façam as atividades, usem esse quadro aqui sempre para relembrar, tá certo? E não deixe de fazer as suas atividades aí da apostila de sala. Combinado? Então, até a próxima aula. Tchau!